vocês. Eu estou muito honrada de poder participar desse ciclo de palestras. Eu já falo de antemão que vou falar em português, vou tentar ser bem pausada, mas os meus slides estão em inglês, né? Porque eu tenho medo de fazer algum comentário, me perder na hora de fazer um portunhol, então eu prefiro fazer em português e qualquer coisa a gente se comunica depois no final. O meu nome é Daniela Fernandes Ramos, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Sou colega da professora Andréia, do professor Pedro e de alguns outros colegas. E eu vim aqui para contar um pouquinho como que nós iniciamos essa nossa linha de pesquisa no desenvolvimento de novos antimicrobianos, especificamente hoje eu vou falar um pouquinho dos antimicobacterianos. E por que nós temos, então, utilizado dessa linha como uma das nossas linhas de estudo dentro da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande. Bom, a Organização Mundial da Saúde, em 2017, né, preocupada com todo esse contexto da multidroga resistência, elencou alguns patógenos prioritários para o desenvolvimento de novos antimicrobianos, entre eles com destaque para as bactérias gram-negativas, mesmo que não tenha sido nesse reporte mencionado o Mycobacterium tuberculosis, eles deixam claro a necessidade urgente que nós temos de desenvolver novas estratégias terapêuticas para o combate do Mycobacterium tuberculosis, né, para a terapêutica da tuberculose, mas que eles entendem que já existem programas dedicados exclusivamente para o desenvolvimento dessas estratégias para a tuberculose. Em função disso também, se nós pensarmos no desenvolvimento da terapêutica da TB ao longo dos anos, desde 1940, com a introdução da streptomicina, nós tivemos poucos fármacos que foram introduzidos, especialmente na terapia de primeira linha, né, para a tuberculose, e o que culminou com o último esquema terapêutico de primeira linha, que foi a partir da introdução da pirazinamida, em 1982, onde nós alcançamos uma taxa de cura de aproximadamente 95%, uma redução do tempo de terapia, e saímos daquela monoterapia, né, que levava ainda mais uma pressão seletiva para o desenvolvimento de resistência do Mycobacterium tuberculosis, associando isoniazida e rifampicina com outros fármacos. Mesmo assim, poucos têm sido os investimentos e os antibióticos que têm sido introduzidos nessa terapia. Algum deles está descrito aqui nesse pipeline, né, de 2020. Cabe destacar que mesmo que alguns deles já estejam em fase pré-clínica e clínica avançada, como é o caso da bedaquilina, a grande maioria deles não é para introdução na terapêutica de primeira linha, e sim como terapia de suporte, especialmente para o tratamento e contra cepas resistentes. Além desse contexto, então, uma estratégia mundial, que é o Stop TB, em 2015, com a expectativa de até 2025, então, reduzir a morbimortalidade causada pela tuberculose, colocou, então, 3 pilares principais, entre eles, né, o melhoramento do diagnóstico, o desenvolvimento de vacinas e também de estratégias terapêuticas para o combate ao Mycobacterium tuberculosis, destacando que não somente a descoberta ou desenvolvimento de um novo antimicrobiano poderia agregar, né, nesse contexto para reduzir essa mortalidade, mas também compostos que pudessem atuar frente a cepas sensíveis e resistentes de Mycobacterium tuberculosis, em estados de latência, reduzindo a duração e a dose da terapêutica já disponível, e também facilitando e minimizando os efeitos colaterais relacionados à interação medicamentosa. Em relação a isso, eu ainda trago aqui uma revisão que saiu agora em novembro de 2019 na Nature, onde esses pesquisadores fizeram uma avaliação de todos os projetos em desenvolvimento desde maio de 2019 até o final do ano, para avaliar quantos e quais eram os projetos de desenvolvimento de novos antibacterianos, especialmente reconhecidos pela aquela estratégia da OMS que eu destaquei em 2017, então a grande maioria deles com destaque para as gram-negativas. Eles evidenciaram que a grande maioria, ou seja, existiam 407 projetos de desenvolvimento pré-clínico desses antibacterianos,
e a grande maioria eram novos antimicrobianos, seguidos de potencializadores dos antibióticos já existentes, né? Ou seja, fármacos adjuvantes que estivessem relacionados à inibição de algum mecanismo de resistência ou potencializassem a ação dos fármacos que já tem disponíveis. Eles também destacam ainda que a maioria desses projetos estaria envolvido empresas, cerca de 40%, empresas de médio e baixo porte, empresas privadas, distribuídas principalmente na América do Norte, Europa e Ásia. Eles não fazem uma correlação à tuberculose, até porque o reporte lá da Organização Mundial da Saúde de 2017, ele é um reporte relacionado a gram-negativas, e não a tuberculose, como eu comentei com vocês, principalmente. Mas, se nós fizéssemos uma comparação, e nós estamos tentando fazer uma busca desse tipo de estudo a nível de América Latina e para antimicobacterianos, nós poderíamos elencar um cenário totalmente diferente do que eles nos apontam aqui. Aqui na América Latina, nós temos não mais as empresas privadas como líderes no desenvolvimento dessas estratégias terapêuticas, mas sim instituições públicas como as universidades, onde eu, por exemplo, estou alocada, mas nós mantemos o uso dessas estratégias, tanto de novos antimicrobianos, como de adjuvantes à terapia. Nesse contexto, então, desde 2003, nosso grupo tem se preocupado em desenvolver projetos nessa linha de pesquisa, inicialmente liderado pelo professor Pedro Eduardo Almeida da Silva, frente ao Núcleo de Pesquisa em Microbiologia Médica, e isso tudo culminou com um projeto financiado pelo CITED, de 2004 a 2008, que englobava parcerias internacionais, Brasil, Uruguai, Portugal, alguns países da Europa, alguns da América Central e também da América do Sul, onde nós tínhamos como principal foco fazer screening de compostos naturais. Nós fomos, então, começando a investigar esses compostos naturais de diferentes biomas, entre eles eu destaco a Mata Atlântica brasileira, vários compostos da Amazônia brasileira e também grande parte da vegetação uruguaia. E logo em seguida nós passamos também a estabelecer parcerias para fazer essa avaliação, né, esse screening em compostos de origem sintética, também de diversas instituições nacionais e internacionais. Mais recentemente, entre 2017 e 2018, nós tentamos avaliar a potencialidade de matérias-primas oriundas de um nicho particular, como é o caso dos organismos marinhos, onde nós estamos tendo, né, compostos com potencial bioatividade frente às micobactérias e que são inéditos, né, por ser um nicho riquíssimo de substâncias ainda pouco exploradas. Quando nós entramos, então, nessa parte, né, nesse nicho, nós entendemos que nós precisávamos de uma equipe multidisciplinar que conseguisse produzir essa matéria-prima, nos ajudar no isolamento e na identificação desses compostos que agiriam com princípios ativos, e criamos um outro grupo de pesquisa que hoje é liderado por mim, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Novos Fármacos. Nesse núcleo estão contempladas diversas expertises da área da microbiologia, toxicologia, farmacologia, oceanografia, entre outros. Aqui eu trouxe alguns artigos relacionados ao que nós já publicamos em relação aos produtos naturais, e cabe destacar que no princípio nós avaliávamos só Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculose sensível, depois nós passamos a avaliar Mycobacterium tuberculose resistente, nós passamos a avaliar também frente a micobactérias não tuberculoses, e também avaliar e conseguir identificar princípios ativos, isolando-os, fazendo ensaios de combinação com fármacos e etc. Aqui eu trago alguns artigos também, só que estão relacionados com a parte dos compostos sintéticos que nós temos desenvolvido, também usando as mesmas abordagens metodológicas e, além disso, com uma riqueza de nós podermos modificar esses scaffolds, né, utilizando as ferramentas
da química medicinal para potencializar a atividade antimicobacteriana que nós temos e também para reduzir toxicidade e ganhar compostos que possam nos levar a um composto líder que tenha uma atividade melhorada, potencializada, ou que ainda possam interagir com os antibióticos disponíveis, potencializando a sua própria atividade. Eu destaco agora alguns dos mais recentes temas que nós temos desenvolvido, já indo naquela mesma direção da estratégia Stop TB, onde nós tentamos agora não mais só desenvolver novos antimicrobianos per se, mas também desenvolver alternativas que possam potencializar os fármacos já disponíveis ou que possam reduzir o tempo de tratamento, ser uma maneira mais amigável de administrar esse medicamento e etc. Entre elas, eu destaco algumas que eu vou apresentar os trabalhos que nós temos desenvolvido mais recentemente, para a gente ter algum ponto de partida. Seria impossível eu relatar todos eles aqui com suas peculiaridades. Eu trago primeiramente as características da nanotecnologia que nós temos tentado agregar aos nossos experimentos, onde num primeiro momento, num paper publicado recentemente pelo nosso grupo, nós verificamos que utilizar nanoemulsões contendo rifampicina não só mantinha a atividade antimicobacteriana frente a cepas sensíveis, como também potencializava a atividade da rifampicina frente a cepas resistentes de rifampicina. Além disso, essas formulações poderiam ser utilizadas por via oral, e isso favoreceria muito um problema sério que nós temos, que é a tuberculose pediátrica, uma vez que hoje em dia nós não temos alternativas amigáveis para administrar esses medicamentos disponíveis para essas crianças. Além disso, nós agora então estamos numa etapa em que nós pretendemos não só fazer nanopartículas contendo os fármacos, mas também alguns inibidores de mecanismos de resistência, como é o caso do verapamil, que é um inibidor de bomba, e da quercetina, onde nós associaríamos duas atividades, uma atividade adjuvante de inibição desse mecanismo com o fármaco e potencializaríamos, então, a utilização do que a gente já tem disponível para terapêutica de primeira linha. Uma outra estratégia que a gente tem adotado é a avaliação de metalodrogas. Uma vez que, num primeiro artigo publicado recentemente, nós evidenciamos que cobre e cobalto têm uma atividade antimicobacteriana não muito pronunciada, mas quando está intramacrofagicamente, acaba por ter uma atividade superior à própria rifampicina, e quando associado aos fármacos rifampicina e isoniazida, promove uma melhoria na atividade dos próprios fármacos anti-TB. Em função disso, nós fizemos alguns ensaios de docking molecular que fazem com que a gente hipotetize que esses compostos metálicos têm uma alta afinidade pela enzima urease dessas micobactérias, e também nós, sabendo que os metais têm sido muito importantes na resposta pró-inflamatória, especialmente na liberação de citocinas como interferon gama, nós estamos avaliando a atividade imunomodulatória de macrófagos infectados com Mycobacterium tuberculosis frente à ação desses compostos metálicos. Uma outra estratégia que nós temos abordado no laboratório é a utilização de derivados de compostos que nós já identificamos com potencial antimicobacteriano, como é o caso de naftoquinonas. Essas naftoquinonas, elas têm uma atividade. Além disso, conforme a gente pode verificar nesse gráfico, nós verificamos que elas conseguem interagir com o alvo mutado do RPOB, diferentemente da própria rifampicina, o que evidencia que, além da atividade frente a cepas sensíveis, esses derivados têm uma atividade frente a cepas resistentes. Uma outra abordagem mais recente são os derivados de fenazinas, uma vez que a clofazimina tem sido um fármaco proposto para ser reposicionado para a tuberculose, e ela sendo uma fenazina, nós fizemos alguns derivados desse composto com uma menor hidrofobicidade, menor toxicidade, e verificamos que ele provavelmente tem um mecanismo de ação semelhante à própria clofazimina,
com a indução de espécies reativas de oxigênio. Seria um novo mecanismo para ser pensado, conforme já tem sido proposto, inclusive, para a própria rifampicina. Uma outra abordagem também, que nós temos publicado vários artigos nos últimos anos, é derivados de tetrahidropiridina. Essas tetrahidropiridina, além da atividade antimicobacteriana, nós conseguimos identificá-los como possíveis inibidores de bombas de efluxo, não só em Mycobacterium tuberculosis, mas em outras micobactérias, como é o caso do Mycobacterium abscessus, representado nesse gráfico, onde todos os derivados que nós avaliamos tiveram uma atividade melhor do que o próprio verapamil, que é um inibidor clássico de bomba de efluxo, e também através do docking molecular nós conseguimos inferir uma alta afinidade, né, através das energias de ligação, por bombas específicas de Mycobacterium e de E. coli, por exemplo. Outra coisa bastante interessante dessas tetrahidropiridinas é que, assim como eu já mencionei para as fenazinas, elas também têm uma alta capacidade de produzir espécies reativas de oxigênio, como nós podemos ver nesse gráfico, superior inclusive à própria rifampicina, e conseguem ter uma atividade, inclusive, no estado de starvation, interagindo com as drogas anti-TB e potencializando-as. E como já é sabido, as tetrahidropiridinas, elas são reguladores de canais de cálcio e possivelmente vão estar envolvidas também nessa regulação dentro do macrófago quando ele está infectado pelo Mycobacterium. Então, nós estamos avaliando também a imunomodulação dessas tetrahidropiridinas na infecção intramacrofágica. E, finalmente, conforme eu já tinha dito, uma área que a gente tem entrado nos últimos anos é essas drogas de origem marinha, né? Onde nos nossos ensaios iniciais nós fizemos vários extratos, e eu trouxe um experimento bem simples aqui que nós fizemos, vários extratos dessa microalga, que é Tosserus mulleri, onde nós evidenciamos que a concentração mínima inibitória desses extratos para Mycobacterium tuberculosis é sempre inferior se nós avaliarmos frente a outras bactérias, como as gram-positivas e gram-negativas, aqui representadas pelo Staphylococcus e Escherichia coli. É importante destacar que nós estamos numa localização geográfica favorável, né, na costa aqui do Brasil, numa região costeira. Nós temos uma estação de aquacultura bastante interessante aqui na universidade. E, além disso, nós participamos de um projeto nacional chamado Biotecmar, que incentiva essas estratégias biotecnológicas do uso, principalmente desses insumos de aquacultura, para o desenvolvimento de estratégias a nível industrial e farmacológica, nesse caso. O portfólio que a gente tem utilizado é aquele portfólio clássico de avaliação da atividade antimicrobiana e da toxicidade frente às células animais isoladas, e também tentando fazer algumas modificações estruturais, isolar princípios ativos, determinar a capacidade de gerar estresse oxidativo, né, gerar espécies reativas de oxigênio, a capacidade de atuar frente a bacilos em estado de dormência, a capacidade imunomoduladora, intracelular, como inibidores de bomba, e também, mais recentemente, nós estamos inserindo avaliação in vivo, utilizando como modelo zebrafish. Conforme eu mencionei também, o NUDEFA, né, esse Núcleo de Desenvolvimento de Novos Fármacos, junta um grupo multidisciplinar de microbiologistas, oceanologistas, química medicinal, toxicologistas, nanotecnologia, farmacologia, e também conta com parcerias de várias universidades e institutos brasileiros e estrangeiros. E todo esse trabalho não poderia deixar de ser feito, né, com o auxílio e com o suporte de alunos de doutorado, mestrado e também alunos de iniciação científica, aqui representados pela doutoranda Priscila Alick, que trabalha com produtos sintéticos, a doutoranda Carolina Canieles, que trabalha com produtos de origem marinha, a mestranda Ediane Gonçalves, que trabalha com as metalodrogas e também com compostos quilantes de ferro em Acinetobacter baumannii, e duas estudantes de graduação, uma da medicina e uma da biologia, Isabel e a Lara, as quais têm trabalhado com a imunomodulação, com os inibidores de bomba e também com substratos de bomba para a detecção de bombas de fluxo.
Novamente, eu gostaria de agradecer, me colocar à disposição para estabelecer parcerias, para crescer como grupo de pesquisa, além de agradecer também aos colaboradores que têm fomentado as nossas pesquisas, como é o caso da CAPES, do CNPq e da Rede TB. Eu espero não ter me alongado demais. Muitíssimo